Sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo do nosso canal Café e Bíblia. Que a paz do nosso Deus inunde o seu coração. Hoje eu estou muito feliz, estou aqui para mostrar mais um conteúdo, mais um livro, trazer para vocês um review de um livro que eu já mostrei no canal quando chegou e disse que ia fazer o review dele. Então hoje nós vamos ver um pouco sobre esse livro aqui, ó. Os Tesouros da Oração, de Edward MacKendree Bowdes. É um livro muito bom e foi produzido aqui pela Orvalho.com, do Luciano Subirá. Então, sem mais demoras, vamos para o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve. Nós somos um canal cristão, teológico. Trazemos review de obras como esta, que pode abençoar a sua vida e vai te dar aí dicas de bons conteúdos, de bons materiais, livros para você comprar, adquirir, livros cristãos que vão edificar a sua vida, tá bom? Então, se esse vídeo foi interessante para você, deixa o teu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Quando colocarmos um conteúdo novo no canal, você vai receber em primeira mão. Agora, sem mais delongas, sem mais demora, vamos para o review deste livro aqui, tá bom? Ok, agora eu vou mostrar para vocês aqui o livro. Edward MacKendree Bowdes. Esse escritor, ele foi um pastor metodista e ele escreveu alguns textos. E esse livro aqui, ele é uma compilação dos textos feito aqui pelo Leonard Ravenhill. Acho que dá para vocês ver aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu aproximar bem aqui da câmera. Textos clássicos da obra de Bowdes, selecionados por Leonard Ravenhill. Então, Leonard Ravenhill, ele compilou, tá, alguns textos do Edward M. Bowdes e ele colocou aqui nessa obra que eu estou disponibilizando aqui para vocês, tá bom? Eu acho que tá bom aqui a luz, acredito que esteja boa, né? Tá dando para vocês ver, mas vou dar uma aproximada aqui com o zoom da câmera, tá bom? Para que vocês possam ver mais de perto aqui a qualidade desse livro. Então é um livro, como eu falei, produzido pela Orvalho.com. Ele é um livro relativamente fino, ele não é um livro extenso, não é um livro tem muitas páginas. Ele aqui tem, deixa eu ver a quantidade de páginas. Você vai encontrar 181 páginas de pura leitura, tá bom? São 181 páginas de leitura. E ele me chamou muita atenção, pessoal. Ele me chamou muita atenção. Tem até... bem aqui no início já tem, né? A todos os que oram, Senhor, ensina-me a orar. Este livro é devotamente dedicado. Deixa eu dar um zoom para vocês poderem ver, tá bom? Esse livro é devotamente dedicado. Eu vou passar aqui um pouco aqui. Agradecimentos, né? Os editores, compiladores e leitores gostariam de agradecer à organização Fleming H. Revel pela generosa permissão de reproduzir amplamente materiais sobre a oração de Edward MacKendree Bowdes, sobre os quais possuem os direitos autorais. Então vai falar aqui sobre os direitos autorais. Vai falar um pouco sobre o autor, sobre o Edward MacKendree Bowdes. Edward MacKendree Bowdes nasceu em Shelbyville, Missouri, nos Estados Unidos, em 15 de agosto de 1835, né? Vai dizer também aqui que eu acho que ele morreu no ano de 1900... Agora eu não lembro se foi 13, acho que foi 1913 que ele morreu, né? Enfim, ele foi ordenado pastor, como está falando aqui, com 24 anos de idade. Ele enfrentou 2 guerras, né? Vai falar aqui sobre as guerras que ele enfrentou. Mas enfim, vamos aqui para o que interessa, né? Esse livro, pessoal, essa obra, ela tem 7 capítulos. Esse livro tem 7 capítulos, que são aqui: a realidade da oração, propósito na oração, poder pela oração. Vai ter aqui também a necessidade da oração, o essencial da oração, a arma da oração e as possibilidades da oração. Eu não concluí ainda essa obra, eu ainda não terminei de ler. Eu estou aqui no capítulo, eu vou para o capítulo de número 5, certo? Mas deixa eu falar um pouco dessa obra agora.
Você vai ver, talvez como você nunca viu em outra obra, um aprofundamento de quem teve uma vida devota de oração. Esse livro aqui foi escrito por uma pessoa. Esses escritos de Baldes são os escritos de alguém que realmente orou. Por isso ele escreveu muita coisa sobre oração. E eu tenho certeza que se você ler esse livro aqui, você vai ser transformado nessa área. Algo vai mudar na sua vida. Eu costumo destacar algumas partes que eu acho interessante quando eu leio livros e até mesmo na Bíblia. Eu vou falar aqui de algumas partes que eu li aqui, que eu acredito que sejam interessantes só para você ter noção da profundidade desse livro aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tem uma parte que eu vi aqui, deixa eu só localizar ela aqui. Ó, você vai ver bem aqui. As orações são imortais. Os lábios que as proferiram podem ser fechados pela morte. O coração que as sentiu pode ter deixado de bater. No entanto, as orações vivem perante Deus e o coração de Deus bate por elas. Olha que profundidade a escrita de Baldes. Vou ler aqui mais algumas passagens. Ai da geração... Deixa eu melhorar aqui na câmera aqui para vocês. Tirar aqui um pouco o zoom. Melhora. Ó. Ai da geração dos filhos daqueles cujos incensários são encontrados vazios do valioso incenso da oração, cujos pais estão muito ocupados ou são muito descrentes para orar. Perigos inexprimíveis e incontáveis consequências serão a herança deles. Abençoados são aqueles cujos pais e mães deixaram um abundante patrimônio de oração. Olha que maravilha. A terra é mudada, revolucionada, os anjos movem-se em asas mais poderosas e rápidas e as políticas de Deus são moldadas à medida que as orações são mais numerosas e eficazes. Eu fui profundamente impactado por essa leitura, por isso que eu resolvi trazer. Deixa eu ler mais essa aqui. Deixa eu ler aqui para vocês. Aqui. Deixa eu tentar enquadrar aqui na câmera. Estou tentando enquadrar aqui a leitura para que vocês possam acompanhar a leitura, tá? Mesmo com toda a consciência que temos acerca da importância da oração, de sua importância vital, ainda assim deixamos o tempo esvair-se por completo e nos sobra somente o lamento perante a morte da perda irremedível. Ao refletirmos com serenidade a respeito do fato de que o progresso do Reino de Deus depende da oração, é triste pensar que dedicamos tão pouco tempo ao santo exercício. Tudo depende da oração. No entanto, ainda assim, a negligenciamos não apenas causando dano espiritual a nós mesmos, como também adiamos e lesamos a causa do Senhor na terra. As forças do bem e do mal estão pelejando pelo mundo. Se orássemos, poderíamos juntar-nos ao poder conquistador do exército da justiça. Porém, estamos selados. Nossas mãos continuam indiferentes, caídas ao lado do corpo, e prejudicamos a própria causa pela qual declaramos estar profundamente interessados, ao nos privarmos do lugar secreto de oração. Então esse texto ele vai mexer muito com você. Você vai ver que realmente nós somos muito negligentes quanto à oração. Eu vou ler mais uma passagem aqui, tá? Eu estou no capítulo... acho que no capítulo 2 já, o propósito na oração. Eu tô nesse capítulo aqui, tá? Ó, deixa eu ler mais esse fragmento de texto aqui que eu selecionei. Deixa eu ler aqui para vocês verem aqui, ó. A oração, em sua forma mais elevada e em seu sucesso mais grandioso, presume a atitude de um pelejador com Deus. É uma disputa, uma prova e uma vitória da fé. Vitória que não traz garantias sobre um inimigo, mas sobre aquele que testa a nossa fé para que ele possa ampliá-la, que testa a nossa força para poder nos tornar mais fortes. São poucas as coisas que, para
São poucas as coisas que apressam e trazem tamanho vigor permanente à nossa alma, como as longas e exaustivas temporadas de oração insistente. A oração constrói experiência, traz uma nova época, um novo calendário para o espírito, uma nova vida à religião, um treinamento militar. Não há incentivo, muito menos espaço na religião bíblica para desejos impotentes, esforços tímidos e atitudes preguiçosas. Todos eles devem ser vigorosos, insistentes e fervorosos. Desejos inflamados e uma insistência ardente e incansável encantam o céu. Deus quer seus filhos inextirpáveis em esforços sinceros, persistentes e audazes. O céu está muito ocupado para dar ouvido a orações tímidas ou para responder a clamores esporádicos. O escritor aqui, ele realmente nos instiga, ele nos constrange, ele nos impulsiona a oração. Então, você vai ver que com a leitura desse texto, ela não é uma leitura difícil, pesada, apesar de ser uma leitura escrita numa época clássica, podemos dizer, não tão contemporânea, mas não é uma leitura difícil. Baldes ele teve muito cuidado com essa leitura, e apesar de não ser uma leitura tão atual, né, pois, digamos, já é uma leitura do século passado, é um conteúdo é um livro que você vai ler sem dificuldade, não é aquela leitura muito rebuscada, muito pesada, cheio de palavras difíceis, palavras mais lá do contexto clássico cristão. Não, você não vai ver. Agora, por ser uma leitura clássica, obviamente você vai ver que há uma diferença dessa leitura para as demais leituras atuais, né? Para as demais leituras que nós vemos hoje. Com certeza, alguns termos aqui você vai ver que são bem característicos desse período clássico, tá bom? Mas não é difícil, tá? Nós estamos no capítulo 4 aqui, que é a necessidade da oração. Ele fala: a fé faz o impossível, pois faz com que Deus assuma as rédeas por nós, e nada é impossível para Deus. Então ele vai, em alguns capítulos aqui, ele dá um pouco da fugida somente do tema da oração. Ele vai tratar também da fé, como eu li aqui para vocês, né? Mas sempre incorrendo a oração. Ele foge um pouco do tema para falar de fé, mas sem deixar de falar da oração. Por exemplo, aqui nesse fragmento que eu marquei aqui: a oração insistente tem paciência para esperar e força para prosseguir. Ela nunca se prepara para cessar a oração e nega-se a se levantar de seus joelhos até que a oração seja recebida. Então você vai ver que, pelo escrito de Baldes aqui, você vai ver que o meu livro está muito marcado, né? Ele está muito cheio de coisas aqui marcadas, realmente. Porque é um livro que realmente ele nos leva a fazer muitas marcações, quem gosta de marcar livro, né? Então eu estou no capítulo 5, eu vou iniciar ele agora, eu não terminei o livro, mas é isso, pessoal, a qualidade da página ela é boa, tá? Não é aquela página áspera de qualidade ruim, fina, ela é uma qualidade boa. O tamanho da letra é normal, é padrão, não é letra grande, exagerada, mas também não é aquela letra pequena demais que não dê para você ler. Acredito que pessoas, mesmo que tenham dificuldades na sua visão, vão conseguir ler, a depender do problema, sem muita dificuldade esse livro, né? Então é isso, pessoal. É um livro bom, eu aconselho. Um livro que vai mudar a sua mente com relação à oração, vai te colocar de joelhos, tá? Esse livro aqui ele vai te realmente confrontar a ficar de joelhos, a orar por mais tempo, a insistir com Deus. Ele fala muito sobre isso nesse livro, a insistência que nós temos que ter com Deus em oração, o pedido que nós temos que fazer a Deus. Nós temos que ir a Deus com um coração disposto a pedir. Então esse livro aqui de Baldes é um livro que ele vai quebrar alguns tabus com relação à oração, porque muitos de nós temos medo mesmo de pedir a Deus algo em oração, e ele fala aqui que nós temos que insistir no pedido. Nós temos que orar insistentemente até que aquilo que nós estamos orando seja concedido. Então você vai ver muitas coisas relacionadas a isso aqui, em relação a pedir.
Eu vou ler só esse trechinho aqui do final para você ter uma noção também sobre o livro. Ó. Este livro reúne os melhores textos sobre a oração de Edward M. Bowles, uma das maiores autoridades no assunto. Segundo Homer W. Hood, não há ninguém desde o tempo dos apóstolos que o tenha superado na profundidade de seu extraordinário estudo sobre vida na oração. Este precioso trabalho foi selecionado e organizado por um dos seus maiores admiradores, Leonard Ravenhill. Ao longo de décadas, Ravenhill, uma das maiores autoridades no assunto do avivamento, reconheceu em seus livros o papel fundamental e transformador que Bowles causou em sua vida pessoal e ministerial. Leia-o até que você realmente acredite no poder da oração. Derrame seu coração diante de Deus e experimente a poderosa visitação da sua presença. Nada além disso será o bastante. Então é isso. É isso que é essa obra. É tudo isso. Então, uma obra dessa aqui compilada por um homem como Leonard Ravenhill é um tiro certo. É certeza de que você vai comprar e não vai se arrepender. Tá? Não é um livro extenso, como eu falei, não tem nem 200 páginas de leitura. E como é uma leitura muito fluida, você vai conseguir fazer uma leitura muito fluida, você não vai sentir dificuldade de acabar essa obra rapidinho. Eu dei uma parada nela agora porque eu estou lendo outras coisas aqui relacionadas ao meu trabalho também, mas vou voltar a ler e pretendo concluir esse livro ainda esse mês de outubro, tá? Então, é a resenha completa desse livro, review, resenha, que você possa ter sido abençoado por Deus e que você possa adquirir esta obra, tá? Faça um esforço para adquirir, porque realmente você vai gostar muito, você não vai se arrepender, tá? Então é isso, vamos para o final do vídeo agora. Então, como você pôde ver no vídeo, um livro muito profundo, um livro muito requisitado e muito importante para você ter na sua prateleira. Se você tem interesse por esse assunto da oração, obviamente, o melhor livro, o livro dos livros, é a Bíblia Sagrada. Nós não podemos descartar isso. Porém, nós temos muitos conteúdos bons que são escritos por homens de Deus, que também são inspirados pelo Espírito Santo. E um livro como esse você precisa ter. Esse livro mudou profundamente a minha concepção de oração. Hoje eu já olho para a oração com outros olhos, depois que eu li as leituras deste livro aqui. Então recomendo a leitura, está lá no site orvalho.com, na loja orvalho.com, você vai conseguir esse livro. Talvez ainda tenha disponível, mas se não tiver lá, talvez você encontre também na Amazon ou em outro site também. Mas ele é produção orvalho.com. Tá? Então te vejo no próximo vídeo. Não esqueça, se você não é inscrito, se inscreva. Nos ajude. Eu conto com a tua ajuda em nome de Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus, eu te vejo na próxima, se Deus permitir. Amém.